Você conhece os livros que foram excluídos da Bíblia, chamados de apócrifos? Existem muitos livros assim porque eles não são considerados sagrados. O que aconteceu e que livros são esses? O que eles contam? Vamos tentar entender melhor essa história. Para começar, é claro que estamos falando da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica tem 3 partes, o que significa que existem 3 divisões na Bíblia que conhecemos. Existe o Pentateuco, que chamamos de Torá. São 5 livros de Moisés, que todos nós sabemos que Deus escreveu, ditando para Moisés. Moisés, durante os 40 anos no deserto, foi escrevendo cada uma dessas partes, e no final de sua vida, terminou a escrita desses 5 livros. Depois disso, seguimos para uma nova etapa, a etapa dos profetas, onde existem 8 livros. É verdade que o último livro tem várias profecias de vários profetas menores. Mas, de forma geral, chamamos esses livros de profetas, nos quais encontramos o livro de Juízes, Josué, o livro de Isaías e assim por diante, que são profecias muito claras. Ou seja, Deus escolheu pessoas muito elevadas para se comunicar com elas. A terceira parte são as Escrituras, que incluem 11 livros. Então, mesmo que você faça a contagem geral, chegamos ao número de 24 livros. Existem vários estilos diferentes nesses livros. Temos um livro de Jonas, um livro de Esther, o livro de Ruth, Crônicas, Eclesiastes, Provérbios, e assim por diante. O livro das Escrituras é uma diferença muito grande, pois não são profecias, são livros escritos por inspiração divina, o que é um nível menor do que a profecia. A profecia significa que Deus estava se comunicando diretamente com o profeta, não era o mesmo nível de Moisés. Por isso, temos essa divisão entre o Pentateuco, os livros de profecias e as Escrituras. Aqui termina a Bíblia com esses 24 livros, mas existiram muitos outros livros que não foram incluídos. Vamos tentar conhecer que livros são esses e tentar responder a uma pergunta muito importante: por que eles não entraram na Bíblia e não são considerados sagrados? Temos mais de um motivo aqui. Existem livros apócrifos que estão baseados no Pentateuco, outros que estão baseados nas profecias e outros nas Escrituras. Além disso, existem livros apócrifos que estão completamente separados em outra categoria. Vou dar alguns exemplos para você. Por exemplo, existe um livro chamado O Livro de Adão e Eva. É um livro que não existe mais em hebraico. Uma coisa muito curiosa é que sabemos que todos esses 24 livros que eu citei até agora estão escritos em hebraico, com partes em aramaico em alguns casos, como o livro de Daniel. Mas, fora isso, os livros estão todos em hebraico. Um fato interessante é que a maioria desses livros apócrifos não sobreviveu em hebraico. Eles foram originalmente escritos em hebraico, mas, na maioria dos casos, o original em hebraico se perdeu, e o que temos são traduções em outras línguas da época. A maioria desses livros apócrifos foi escrita na época do Segundo Grande Templo, para você ter uma noção histórica. O Segundo Grande Templo foi destruído pelos romanos no ano 70 da Era Comum. Então, um pouco antes e depois desse período, temos os livros apócrifos. Um exemplo que mencionei é o livro de Adão e Eva, que hoje em dia só existe o original dele escrito em uma língua antiga semítica que não é mais usada. Não é o hebraico, não é o aramaico, não é o árabe, nada disso. É um livro que conta a história de Adão e Eva sob uma perspectiva diferente. No entanto, as pessoas da época que o leram entenderam que ele não era fiel aos fatos e não transmitia os ensinamentos que Deus deu aos seres humanos através de Moisés e outros sábios. Por isso, esse livro não é considerado sagrado. Outro exemplo é o livro do Jubileu, que você provavelmente já ouviu falar. É um livro muito curioso, pois fala um pouco da história desde a criação do mundo até a saída do Egito. No entanto, mais uma vez, ele conta a história de uma perspectiva diferente,
com outros detalhes que não eram aceitos. Esse livro também não existe no hebraico original e foi originalmente escrito em hebraico. Sabemos que o que temos é uma tradução, não o original. Mais uma vez, isso mostra que as pessoas da época não confiavam nesses livros e não os estudavam, o que resultou na perda do hebraico original em muitos casos. Por outro lado, os livros como os de Rei Salomão, Provérbios, Eclesiastes, o livro de Esther e o livro de Ruth eram amplamente estudados e ensinados, por isso permanecem no hebraico original até hoje. Ao longo das gerações, esses livros foram largamente ignorados. Você compreende que as pessoas perceberam que eles não possuíam uma origem divina. Um dos exemplos mais conhecidos que fascinam as pessoas são os livros de Enoque. Digo livros porque, na verdade, existem 3 deles, cada um abordando um tema distinto. Sabemos que os livros de Enoque têm sua origem nos manuscritos do Mar Morto, provavelmente escritos pelos essênios. Temos um vídeo em nosso canal que trata dos essênios e dos pergaminhos do Mar Morto, caso queira saber mais. Também temos um vídeo sobre o livro de Enoque. Enoque, uma figura heróica nesses livros, é retratado como alguém com poderes sobrenaturais, que conhece tudo, desde o início da criação até o seu fim. Ele possui um conhecimento das almas, das recompensas e dos castigos. Os livros de Enoque falam sobre a luta entre a luz e a escuridão e preveem o que acontecerá no final dos tempos, quando a pessoa escolhida por Deus trará punição para os malvados, entre outros tópicos. No entanto, é importante notar que o livro de Enoque é amplamente considerado uma invenção, desprovida de qualquer base factual. Isso explica por que foi amplamente excluído da narrativa histórica. Outro livro intrigante que talvez você não tenha ouvido falar é o Testamento dos 12 Patriarcas, que está em hebraico. Este livro aborda como cada uma das 12 tribos é liderada por um dos patriarcas, que instrui seu povo sobre como se comportar e o que fazer de acordo com sua tribo específica. O livro é dividido entre as 4 esposas de Jacó, com os filhos de Lia, os filhos de Zilpa, os filhos de Raquel e assim por diante. É uma obra curiosa, mas hoje em dia temos apenas traduções em outras línguas, uma vez que o original em hebraico foi amplamente perdido ao longo do tempo. Um livro interessante a ser mencionado é Ben Sira, escrito por um judeu. Este livro é reminiscente do livro de Provérbios, apresentando frases impactantes e ensinamentos que, em alguns casos, também aparecem no Talmud. No entanto, Ben Sira não é considerado sagrado, em vez disso, é visto como uma obra intelectual, um livro que contém sabedoria, mas não é de origem divina. É importante notar a diferença entre livros considerados divinamente inspirados, como o Pentateuco e os livros proféticos, e aqueles que são produtos do talento humano, como Ben Sira. Além disso, há 5 salmos apócrifos que se somam aos 150 salmos tradicionais. Sabemos que esses 150 salmos foram escritos por diferentes pessoas, sendo o rei Davi o autor mais proeminente. No entanto, os salmos apócrifos, que incluem o Salmo 151 ao 155, são um exemplo claro de que nem todos os salmos foram aceitos da mesma forma pelo povo de Israel. Embora tenham um estilo semelhante, eles não possuem a mesma santidade, portanto, não são reconhecidos da mesma forma que os salmos tradicionais. Por fim, temos o livro dos Macabeus, que narra eventos históricos, incluindo a revolta dos judeus contra o Império Grego. Este livro documenta a resistência dos judeus à tentativa de assimilação e helenização imposta pelos gregos. Embora seja um livro histórico, não é considerado sagrado, mas sim uma fonte valiosa para entender a história da época. Agora, espero que tenha ficado claro o que constitui a Bíblia hebraica e por que os livros apócrifos não foram incluídos nela. Eles variam em origem e propósito, alguns sendo considerados invenções, enquanto outros são reconhecidos como obras de sabedoria ou relatos históricos, mas sem a mesma santidade dos textos sagrados.